do menu iniciar. Um pouquinho mais abaixo agora, aqui, ó, nós vamos encontrar, vamos só mostrar para ti, ó, painel de controle. E quando tu clica aqui em painel de controle, é claro que tu vai acessar o painel de controle do Windows. Mas o interessante é que se tu clicar em dispositivos e impressoras, tu também vai acessar o painel de controle. Se tu clicar em programas padrão, também o painel de controle. Quer dizer, esses itens aqui, o próprio painel de controle, dispositivos, impressoras e programas padrão aí do menu iniciar, todos eles vão te dar, de alguma maneira, acesso ao painel de controle. É que se tu clicar direto em painel de controle, é o painel de controle genérico, com todos os seus itens. Se tu clicar em dispositivos e impressoras, tu está acessando só um item do painel de controle, que se chama dispositivos e impressoras. Se tu clicar em programas padrão, está acessando um item do painel de controle chamado programas padrão. Então aqui é o geral, é o painel de controle com todos os seus itens. E aqui abaixo já são específicos, mas também pertencem ao painel de controle. A pergunta que fica então, pensando como sempre nas provas de concurso, qual é a função então do painel de controle? Para que ele serve? Porque o Windows Explorer é o gerenciador de arquivos e pastas. Perfeito. Mas qual é a função do painel de controle? Resposta: alterar as configurações do Windows ou alterar as configurações do sistema. Essa é a função do painel de controle. Repetindo então, alterar as configurações do Windows ou alterar as configurações do sistema. Vamos ver isso na prática. Então acompanha. Quando a gente clica na opção painel de controle, aparece então aqui a imagem do painel de controle do Windows. Como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, mais ampliado. Tá aí, ó. Vai aparecer a imagem do painel de controle do Windows. Esse painel de controle, num primeiro momento, ele é separado por categorias. Então observa aqui, ó, está escrito exibir por categoria. E aí aparecem as diversas categorias de configurações do painel de controle. Sistema e segurança, rede, internet, hardware e sons, programas, contas de usuário e segurança familiar, aparência e personalização, relógio, idioma e região e também facilidade de acesso. Tem provas que já perguntaram itens que pertencem a categorias do painel de controle. Então, além de exibir o painel de controle por categorias de configurações, nós podemos clicar aqui onde diz categoria, observa, e exibir o painel de controle em ícones pequenos ou até em ícones grandes. Aqui eu estou exibindo ícones pequenos. E aí nós vamos visualizar os diversos itens do painel de controle espalhados e não mais separados por categoria, porque nós podemos exibir o painel de controle basicamente de duas maneiras, ou os itens agrupados em categorias, ou eles espalhados aí pelo painel de controle sem estarem agrupados por categoria, exibidos em ícones pequenos e ícones grandes. Tá? Bem, mais tarde a gente vai estudar num outro capítulo à parte as funções do painel de controle do Windows. Por enquanto, como eu estudo ainda do menu iniciar, a única coisa que eu quero de ti é só entender o que é o painel de controle, que é o local onde tu altera as configurações, do sistema, as configurações do Windows. Mas ainda não é o estudo do painel de controle em si. Agora é o menu iniciar. Mais tarde, nas próximas aulas, nós vamos estudar bem aprofundadamente o painel de controle. Outra coisinha, então, só para matar a charadinha, quando a gente pensou em acessar painel de controle, tu percebeu que ele exibiu o painel de controle e as suas categorias, né? Perfeito. Só que agora, e se eu clicar em dispositivos e impressoras? Vai acessar a área do painel de controle para alterar as configurações de impressoras, permitindo adicionar um novo dispositivo, adicionar uma nova impressora, realizar a instalação do driver e o reconhecimento dessa impressora e desse dispositivo. E programas padrão, que também vai acessar um item do painel de controle, é para definir qual é o programa padrão para cada uma das atividades ou para tipos de arquivos do sistema. Exemplo, aqui em programas padrão, eu posso escolher qual é o programa padrão para um tipo de arquivo. Por exemplo, .docx tem como seu programa padrão o Word, mas eu posso alterar isso, eu posso clicar em programas padrão, localizar o arquivo .docx e pedir para que o programa padrão do docx não seja mais o Word, seja agora o LibreOffice Writer. E pode fazer isso, porque a ideia de programas padrão
é definir qual é o programa padrão para navegação, qual é o programa padrão para edição de texto, qual é o programa padrão para planilha, mas também alterar a associação que existe entre um tipo de arquivo e o seu programa padrão. Como eu dei exemplo, a princípio .docx está como programa padrão para o Word, mas tu pode alterar isso e definir que .docx agora tem como programa padrão o LibreOffice Writer. O que isso ocasiona no sistema? Que quando tu altera o programa padrão para um determinado tipo de arquivo, quando agora eu clicar naquele arquivo com a extensão .docx, ele aplicar um duplo clique, ele não vai abrir com o Word. Como eu alterei o programa padrão, agora ele vai abrir com o LibreOffice Writer. Então, programas padrão é justamente para isso, para alterar o programa padrão de um determinado programa, o programa padrão de um determinado tipo de arquivo, podendo alterar essa associação. E até definir o programa padrão para edição de texto, para planilha de cálculo, entre outras opções. E finalmente aqui embaixo nós temos ajuda e suporte, que dá acesso aos conteúdos de ajuda do Windows, te mostrando como realizar as configurações, como alterar as configurações do sistema e até acessar os seus recursos. Então ajuda e suporte do menu iniciar, como o próprio nome diz, é o famoso F1. F1, a tecla de atalho para ajuda e suporte é F1, que dá acesso aos conteúdos de ajuda que tu tem aí no sistema operacional Windows, certo? Bem, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar estudando o menu iniciar. Ainda temos que falar aqui embaixo do botão de energia do menu iniciar, mas isso a gente vê na próxima aula, certo? Até a próxima aula, então, bons estudos!